Bom dia, meus queridos alunos do Colégio Futuro VIP. Estou aqui, professora Michele Carvalho, com o 7º ano. Nós vamos, então, retomar, as nossas atividades através das videoaulas, tá bom? Espero que estejam todos bem, acompanhando as aulas, estudando. Espero que tenham feito aí uma boa prova, Bom, o que eu trouxe hoje? Hoje, nós vamos fazer a correção de uma lista de exercícios que vocês receberam, Aquela lista em que traz todo o resumo teórico de todo o conteúdo ao longo aí do período que a gente vem estudando. Vocês devem ter relembrado a partir dessa lista que nós estudamos os pronomes, Nós estudamos pronomes oblíquos, todos os tipos de pronomes, lembram? Então, nós estudamos os adjuntos adnominais, estudamos os adjuntos adverbiais, as locuções, Estamos iniciando em concordância. E agora você tem essa lista de exercícios para se aplicar, Lembra que eu sempre coloco nas videoaulas, E não adianta ficar só ouvindo, que é preciso também praticar. Então esse é o momento, tá? De você pegar esses exercícios, tentar fazer, pensar, responder. E agora eu trago as videoaulas para a gente fazer a correção de cada um, tá certo? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. A lista de exercícios que eu me refiro é essa, ó, resumo teórico, tá vendo? Pronomes, tá? Todos os pronomes, ó, pessoais, possessivos, tá vendo só? Isso aqui, gente, você guarda, você coloca aí faz um arquivo, para você acompanhar, para você estudar, tá? Ou coloca no seu caderno, enfim, no seu fichário, tá certo? Os pronomes de tratamento, tá vendo? Tá? Olha aqui, viu? Tá? Adjunto adnominal. Então essa lista que você tem aí com esses exercícios, ó, todos os advérbios, tá vendo? Adjunto adverbial. Toda essa lista é a que nós vamos fazer a correção agora, tá? Começa aqui, ó, questão 1, tá certo? Só que eu vou compartilhar com vocês o slide que eu preparei. Eu acho que assim acaba ficando melhor para você acompanhar aí, tá? A correção. Então, vamos lá? Prepara material, caderno, pega a sua lista ou onde você colocou as respostas, tá? Para você, então, acompanhar a correção, tá certo? Então, primeira questão. Observa a sua oração, gente. Ele morreu de fome. Essa expressão destacada classifica-se como? O que está falando ali? O destacado é a parte sublinhada, De fome. Então, é um adjunto adnominal, é um aposto, é um adjunto adverbial ou é um vocativo? E aí você precisa lembrar, O adjunto adnominal são aquelas classes gramaticais que acompanham o substantivo. Pode ser, então, um adjetivo, uma locução adjetiva, pode ser um pronome, pode ser um numeral, Pode ser um artigo, tá? No caso aqui, repara, ele morreu de fome. Eu tenho aqui morrer, que é verbo, Vamos pensar. E logo depois do verbo tem essa expressão. E aí? Aposto não é, tá? Aposto é tudo aquilo que vai aparecer entre vírgulas se referindo a alguma coisa que já foi dita. Não é aposto. Vocativo também não. Vocativo é o modo como você chama alguém, Turma, colega, chefe, mãe. Então, são as palavras que nós utilizamos para chamar alguém. Então, são os vocativos. Não é o caso aqui. Então, o que nos resta, pessoal? O adjunto adverbial. Vamos entender? O adjunto adverbial, lembra a circunstância? Ele é um modificador do verbo, ele traz uma informação a mais, acrescenta sobre aquele verbo. Então, quando ele diz ele morreu, ele apresenta também a causa dessa morte, ou seja, o motivo dessa morte, tá? Então, de fome foi a circunstância, foi a causa da pessoa ter morrido. No caso, essa expressão de fome é o adjunto adverbial, tá certo? Se você marcou, muito bem, parabéns. Eu coloquei uma atenção aqui,
Para quê? Porque olha só, o verbo morrer, ele é intransitivo, né? Lembra quando nós estudamos lá a transitividade dos verbos? Então, morreu tem sentido completo, né? Ele é intransitivo. De fome é a causa, tá? Pela qual ele morreu, como eu havia falado. Aí pode haver que aconteça alguma confusãozinha, alguma dúvida com relação a, mas não é o modo, professora, que ele morreu? Não, não é modo. Modo é como alguém realiza alguma coisa, né? A causa é o motivo de ter acontecido algo, tá? Então, trata-se aqui de um adjunto adverbial de causa e não de modo, ok? Então, atenção, não confunda, beleza? Então, vamos lá. Questão número 2. Observe essas duas orações. O proprietário da farmácia saiu. Ó, o proprietário da farmácia saiu. O proprietário saiu da farmácia. Aí, ele quer o seguinte, que você considere essas orações para depois dizer quais estão certas, verdadeiras ou falsas, né? Então, vamos lá. Na primeira, nessa aqui, ó, da farmácia é um adjunto adnominal. Então, vamos lá, o proprietário da farmácia saiu. Vamos pensar, lembra que eu falei? Adjunto adnominal acompanha o substantivo, correto? Proprietário aqui é o substantivo da oração? Sim, ele está até funcionando como sujeito da oração, né? É um substantivo que está funcionando como sujeito. Então, quem saiu da farmácia? O proprietário. Ou seja, da farmácia aqui pode ser uma locução, né? Porque esse proprietário, ele pertence aí a... Na verdade, não é ele pertence. Ele é o proprietário farmacêutico, ele é o dono, né? Da farmácia, tá? Vamos ver a segunda oração. Da farmácia é um adjunto adverbial? Vamos lá. O proprietário saiu da farmácia. Repara que eu tenho o verbo e logo depois a mesma expressão lá de cima, ó, da farmácia. Quer dizer que a expressão está relacionada ao verbo. Então, ele saiu de que lugar? Repara, circunstância de lugar. Então, sim, adjunto adverbial, né? O lugar aqui é o da farmácia, tá? Aqui em cima, ele não está relacionado ao verbo, mas ele está relacionado ao proprietário. Então, sim, adjunto adnominal, ok? Agora, olha só. Ambas as frases, as duas frases, têm exatamente o mesmo significado? Não, né? Muda a posição, muda também o significado, o sentido, tá? Tanto em um como em dois, da farmácia tem a mesma função sintática? Já vimos que não, né? Na primeira é sujeito, na segunda é adjunto. E aí, gente? Dessas 4 considerações, qual é a letrinha que você marcou aí? Vamos ver se você acertou? Letra B, né? Apenas 2 são verdadeiras. E quais são essas 2 verdadeiras? Ah lá, ó. Na primeira, da farmácia, é um adjunto adnominal. E na segunda, da farmácia, é um adjunto adverbial. Tá certo? Muito bem. Olha aí. Legal. Vamos lá, então? Questão 3. Assinale a concordância verbal que está errada. Então, aqui já é um assunto sobre concordância verbal. A gente tem falado dele, né? Nas últimas aulas. E concordância verbal, o verbo concorda com o sujeito, correto? Lembra disso? Essa é a regra geral. Mas existem outras regrinhas, tá? Então, vamos lá. Ele quer a frase em que a concordância está correta, né? Já é 1h da tarde, ele ainda não chegou, tá? Então, tá certo. Fazia 3 anos, né? Fazia 3 anos que ele viajara para Belém. Na reunião só havia 5 representantes do sindicato e deve existir pelo menos mais de 3 documentos guardados. Então, olha só, observem principalmente as orações que estão fora da sua ordem direta, tá? E aí vocês procurem o sujeito, ok? E percebam se o verbo está concordando com o sujeito, tá? Vamos pegar a letra D e vamos fazer o seguinte, ó. Deve existir o que deve existir? Encontra aqui. Mais de 3 documentos guardados. Repara que está tudo no plural, ó. Mais de 3 documentos guardados. Isso quer dizer o quê, gente? Que o verbo deve aqui, deveria, estar no plural. Então, devem existir pelo menos mais de 3 documentos guardados. Tá certo?
Fique atento aí, tá? Muito bem. Vamos lá. Aí eu trouxe uma regrinha, não é regrinha, né? É um lembrete. Olha só. Nos verbos impessoais, né? Aqueles que não apresentam sujeito. O que é um verbo impessoal? Ele não apresenta o sujeito, tá? Esse verbo sempre será conjugado na terceira pessoa do singular, ok? Então, quais são os verbos impessoais? Aí você tem que lembrar, você tem que reconhecer o verbo haver, o verbo fazer, os verbos que indicam fenômenos atmosféricos ou fenômenos da natureza, como chover, nevar, ventar, anoitecer, escurecer, ok? Então, fique atento. O verbo haver com o sentido de existir. Ele vai ficar no singular, ele não vai para o plural. O verbo fazer indicando um tempo decorrido, também vai ficar no singular, tá? Então, são essas regrinhas que a gente tem que ficar atento aí, nas concordâncias verbais. Questão 4. A colocação do pronome oblíquo, ela está incorreta. Em que momento aí essa colocação, esse pronome está numa posição incorreta? Vamos ver. Para não aborrecê-lo, tive de sair. Quando sentiu sem dificuldade, pediu ajuda. Não me submeterei aos seus caprichos. Não a vi quando entrou. E aí, gente, qual que você marcou? Vamos lá, deixa eu explicar isso aqui. Colocação pronominal, presta atenção, o nome já está falando colocação. O que é colocação? Onde você vai colocar esse pronome. Ou seja, existe uma posição certa, adequada para o pronome oblíquo átono, tá? Ao nome dessa posição, nós damos de colocação pronominal, ok? Ele pode se posicionar antes do verbo, depois do verbo ou entre o verbo. E aí também aparecem algumas regrinhas, né? Para a gente poder identificá-los. No caso aqui, você tem, olha só, o quando. Essa palavrinha quando aqui nos remete a quê? Quando isso aconteceu? Nos remete ao tempo, né? Ao momento, ao tempo, né? Então, toda vez que você encontrar essa palavrinha, ela vai chamar para perto dela, ela vai atrair o pronome oblíquo. Então, como seria o certo, professora, escrever? Ficaria assim: quando se sentiu em dificuldade, pediu ajuda. Entendeu? Então, acho que eu botei algum comentário aqui, ó. Quando a oração possuir, no caso a gente chama esse quando também de conjunção subordinativa, e aí não existe só o quando, tem outras, né? Quando, o seu, porque, o que, o conforme, o embora, logo, ok? São conjunções que também vão trabalhar na questão da circunstância, vão indicar uma circunstância, tá? Antes do verbo, aí vamos lá, antes do verbo que se liga ao pronome, ele é atraído por essa conjunção, foi o que eu falei. Quando tiver, por exemplo, o quando aqui, antes do verbo, ó, o verbo aqui, sentir. Então, você coloca o pronome na frente do verbo, ao lado dessa conjunção, quando, tá? Entendeu? Então, é isso. As outras estão corretas, ó. Para não aborrecê-lo, tive de sair, né? Não me submeterei aos seus caprichos, tá? E não a vi quando entrou, ok? Vamos lá. Continuando. Aê, se você acertou, né? Merece palmas. Letra B, ok? Parabéns. Observe agora aqui, olha só, as circunstâncias, né? Hoje, aqui, rapidamente, bastante, com certeza. Isso tudo é circunstância, gente. Isso tudo indica, né? Faz parte aí vai fazer parte de um contexto, indicando circunstâncias, situações, tá? Então, por exemplo, hoje é advérbio de tempo, advérbio de modo, advérbio de dúvida, advérbio de tempo. E aí? Hoje. E o aqui? Advérbio de lugar, de tempo ou de lugar. E o rapidamente? É o modo, é a intensidade, é o lugar ou é o modo? E o bastante? É intensidade, é afirmação, é modo ou é afirmação? E o com certeza? É uma afirmação ou negação, intensidade ou dúvida? E aí? Então, nós temos aqui hoje, indicando o quê? Advérbio de tempo, né? Como está o dia hoje? Tempo, ele indica tempo, ele nos lembra, ele nos remete ao tempo, tá? Quando aconteceu isso? Agora mesmo, hoje. Entendeu?
Então, é um advérbio de tempo, hoje. E o aqui, gente? Aqui é um lugar, né? Eu deixei o caderno aqui, em cima da mesa, olha só. Então, aqui nos remete ao lugar, tá? Rapidamente. Rapidamente é o quê? Ó, faça o trabalho rapidamente, ou seja, é um modo, né? Dá uma corridinha aí, se apressa. Então, modo. E o bastante? Nossa, intensidade, né? Ele intensifica, ele aumenta, ele acresce, né? Então, intensidade, tá? E com certeza, tranquilo, né? Com certeza, afirmação, tá certo? Então, aqui nós temos a letra A, tá? Muito bem. Questão 6. O adjunto adnominal ele está incorretamente destacado. E aí, ó? Qual é o que está incorretamente destacado? Repara que o destacado é o que está mais em negrito forte, ó. Menina, deleite, o e esta, né? Ela está querendo saber, aqui o exercício, né? Quer saber? O adjunto adnominal está incorretamente destacado. Vamos ver? Aquela era uma menina feliz, então ele está dizendo que menina aqui é adjunto adnominal. Meu pai gosta de doce de leite. Ó, doce é o substantivo, de leite aqui caracteriza esse doce, então aqui está correto, né? Aqui é um adjunto adnominal. O livro está esgotado. Livro é substantivo. O acompanha substantivo, então aqui ele é um adjunto adnominal, tá? Ele determina esse substantivo, né? Esta quinta promete chuva. Quinta está se referindo ao dia da semana, né? Então é substantivo. Esta é um pronome, então ele acompanha o substantivo. Ele é um adjunto adnominal. Agora eu não falei da A, por quê? Vamos lá. Aquela era, repara, era verbo de ligação. Aquela aqui vai ser o sujeito. Então aquela era uma menina feliz. Menina feliz é o predicativo desse sujeito, tá? Não é um adjunto adnominal. Ah, professora, eu não lembro. E aí? Predicativo é a característica referente ao sujeito ligada por um verbo de ligação. Então, a gente não pode esquecer, entendeu? O aluno estuda e acha que assim, já passei por essa matéria, não preciso mais lembrar dela. Nananina, não. Você vai precisar lembrar dela? Sim, tá? Então, verbos de ligação são aqueles verbos que ligam características ao sujeito, ou seja, os predicativos, ok? Então, fique atento aí, tá? Vamos para a próxima, questão 7, né? Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal. Mais uma questão aí de concordância verbal. Então, vamos lá. Às vezes, é atribuído aos jovens inexperientes as mazelas dos adultos. Vamos lá. Nem sempre se nota estas tendências entre os jovens. Muito fez para a cura do paciente o médico e os enfermeiros. Faltam às pessoas exibicionistas um pouco de decoro. Então, relembrando aí, concordância verbal é quando o verbo concorda com o sujeito. Se existe dúvida, você procura o sujeito na oração e observa e encontra o verbo relacionado a ele, tá? Essa é a regra geral. Tem umas regrinhas específicas para nomes partitivos, lembra disso? Percentuais, tá? Então, vamos lá, vamos verificar aqui. Assinale a alternativa correta, ou seja, a que está correta quanto à concordância verbal. Então, olha só. Muito fez para a cura do paciente, né? Muito fez para a cura do paciente. Quem fez? O médico e os enfermeiros. Esse é um caso em que está correto, porque você tanto pode deixar no singular como no plural, tá? Ou eles fizeram, ou muito se fez, ou muito fez, tá? Agora, se você reparar as outras, você vai precisar encontrar o sujeito e o verbo e fazer, então, a concordância, ok? Aqui, ó, às vezes é atribuído aos jovens, né? Inexperientes, as mazelas. Então, vamos colocar na ordem direta, né? O que é atribuído aos jovens? As mazelas. Então, as mazelas dos adultos, esse verbo, repara, está no singular. Então, você vai ver que não bate, entendeu? Então, não adianta. Você vai precisar procurar o sujeito e o verbo, tá? E às vezes você vai ter que desconstruir a oração, ok?
Então, fique atento aí na concordância verbal, tá? Vamos lá. 8. Numa das frases, está usando indevidamente um pronome de tratamento. E aí? Sua eminência, o Papa, sua excelência, o senhor ministro, o senhor deputado, os reitores da universidade. Letra A, né, gente? Porque o Papa é santidade, não é eminência. Eminência é para cardeais, ok? Lembra dessa aula lá de pronomes de tratamento? Pois é, falei sobre ela, tá? 9, questão 9, temos uma charge aqui, né? E você tem que ter atenção tanto na imagem, tá? Como na frase aqui em cima, ó. Idosos já são 10% no país. Ele quer saber quais dessas afirmações estão corretas. Vamos lê-las? Então, primeiro, o advérbio já, tá vendo? O advérbio já, indicativo de tempo, ele atribui à frase o sentido de mudança. Vai pensando aí. Na 2, entende-se pela frase que a população de idosos atingiu um patamar inédito no país. Entende-se pela frase, ó, algo inédito, né? Aconteceu. Idosos já são 10% no país. Isso, então, é inédito. 3, observando a imagem, tem-se que a fila de velhinhos esperando um lugar no banco sugere o quê? O aumento de idosos, ou seja, quantos idosos tem no país, né? Ao ponto de fazerem fila, né? Para esperar ali a sua vaga, né? Para sentar. E aí, gente, o que está correto? Somente a primeira, a segunda, a 1 e a 2 ou as 3 estão corretas? Vamos lá? Sim, as 3 aqui afirmações estão corretas, tá? Então, você fique sempre atento quando trabalhar com charge, tanto nos desenhos, na expressão, né, do rosto, na circunstância, tá? Como se tiver frasezinha, ok? 10, questão 10. Observe a concordância verbal nas frases abaixo. Olha só. Algum de vós conseguiria a bolsa de estudo? Sei que pelo menos 1/3 dos jogadores estavam dentro do campo naquela hora. Os Estados Unidos são um país muito rico. Lembra das regrinhas? Quando tem artigo, quando não tem. Então, vai pegando aí. No relógio do Largo da Matriz, bateu 5 horas, era o sinal esperado. E aí, gente? Somente a frase 1 está errada, somente a frase 2, a frase 2 e 3, ou a frase 1 e 4 estão erradas? Se você marcou a frase 1 e 4, você acertou, olha só. Algum de vós conseguirei... Tá errado isso aqui, né, gente? Vós conseguirei? Essa conjugação está totalmente errada, né? Verbo conseguir no futuro, né? Porque conseguirei é alguma coisa que ainda vai acontecer. Então, eu conseguirei, tu conseguirás, ele conseguirá, nós conseguiremos, vós conseguireis. Então, algum de vós conseguireis a bolsa de estudo? Então, aqui deveria estar no plural, tá? Então, você precisa ter atenção na hora da concordância verbal, ok? Muito bem. Questão 11. Na questão 11, nós vamos trabalhar os pronomes, né? Pronomes demonstrativos, ó, este, esta, isto, esse, essa, isso. E eu coloquei um lembrete aqui, esse quadrinho, justamente para você relembrar, né? Então, vamos lá. O este, o esta e o isso, nós usamos o quê? Quando o objeto está perto, né? De quem fala, tá? Do falante. Agora, o esse, o essa e o isso está longe, está distante, tá? Então, vamos ver como é que vai ficar aqui? Por favor, passe caneta que está aí, ó. A caneta está perto do outro, então não está perto de quem está falando, né? Então, aí você já sabe que você vai para esse lado aqui, tá vendo? Aqui não serve para desenhar. Quem vai desenhar, né? Primeira pessoa, eu. Então, vamos ver como ficou? Olha só. Essa... Ah lá, por favor, passe essa caneta que está aí perto de você, repara, essa, perto da pessoa que ouve, né? Segunda pessoa do discurso, tá? Esta aqui não serve, esta aqui, ou seja, tem uma caneta, né? Perto de quem está falando. Então, olha só, esta aqui não serve para eu, primeira pessoa, desenhar, ok? Porque aqui é um verbo,
E aí, né, a gente sabe que quem conjuga verbo são pessoas, não o mim. Mim não conjuga verbo, tá? Muito bem. Questão 12. Relacione as colunas quanto à classificação dos termos destacados nas orações. Então, nós temos a adjunta de nominal e a adjunta de verbial. Você vai precisar reconhecer se essas partes aqui que estão em azul, né? Você deve estar com a sua folhinha acompanhando aí. Na sua folhinha deve estar em negrito, tá? Você vai classificar adjunta de nominal e adjunta de verbial. Então, olha só. Durante a fala daquele poeta mineiro, muitas pessoas ficaram emocionadas. E aí? A fala daquele poeta mineiro, muitas pessoas ficaram emocionadas. Nunca vi aquela mulher. Ó, nunca vi. Vi é verbo, tá? Os melhores produtos daquela fábrica. Ó, produtos é substantivo, entendeu? Então, ao lado de substantivo, eu tenho adjunta de nominal, né? Ao lado de verbo, eu tenho adjunto adverbial, tá? Encontrei bons exemplares na biblioteca. O ladrão quebrou o vidro do carro com uma pedra, ok? Então, é preciso a gente ler. Por que eu estou lendo? Porque você precisa ler e pensar nessa situação. Pensar. Tem que pensar para você poder encontrar a classificação correta, tá? Você tem que saber que a regrinha diz o quê? Acompanhando o substantivo é adjunta de nominal. Quais são as classes que podem acompanhar o substantivo? Determinando ou os caracterizando, especificando. Então, nós temos aí os artigos, nós temos aí os artigos, pronomes, adjetivos, locuções adjetivas, numeral. Então, isso tem que estar certo aí na sua mente, tá? E o adjunto adverbial são aqueles que indicam circunstâncias, de tempo, de modo, de lugar, tá? Então, vamos lá. Como é que vai ficar essa numeração aqui? Ó, durante a fala daquele poeta mineiro, então você tem aqui adjunto adnominal, tá? Acompanhando aí substantivos. Na B, 2, nunca vi, o 2 é adjunto adverbial, repara, vi é o verbo. Na letra C, adjunto adnominal, porque, viu, produtos é substantivo. Na letra D, você tem adjunto adverbial, porque está relacionado ao verbo, ó. Encontrei bons exemplares. Em que lugar? Na biblioteca. Então, adjunta adverbial de lugar, né? E na letra E também adjunta adverbial, tá, gente? Muito bem. Vamos para a questão 13. Se eu estiver indo, né, rápido, você dá pausa aí, me escuta, depois corrige, ou tenta fazer e depois corrige, enfim. Dinamiza aí o seu modo, tá? De fazer a correção. Na questão 13, assinale a alternativa onde o pronome pessoal está empregado corretamente. Então, vamos lá? Vamos perceber aí o pronome pessoal? Olha só. Este é um problema para mim resolver. Então, repara. Tem um pronome aqui, ó. Pronome pessoal aqui, mim, né? Olha aqui. Entre eu e tu, não há mais nada. Eu e tu. Para mim, ó, mim de novo. Viajar de avião é um suplício. Quando voltei a si, não sabia onde me encontrava. Ó, o me aqui. E aí, gente? Assinale a alternativa onde o pronome pessoal está empregado corretamente. Correto. O correto aqui é a letra C. Para mim, vírgula. Aí ele continua. Viajar de avião é um suplício. Ou seja, o mim aqui é possível porque ele vem antecedido de vírgula, tá? O que não poderia é o mim estar conjugando diretamente, ok? Então, houve ali uma pausa, então assim é possível, assim é correto, tá? Este é um problema para eu resolver, né? Então, o mim aqui, ele não cabe, tá certo? Então, você vai observando a colocação do pronome, ok? Entre o eu e o mim nas orações, tá? Questão 14. Marque a única alternativa cuja expressão destacada não seja considerada uma locução adverbial. Então, nós temos aí depois de amanhã, de novo, certamente e de verdade. E aí? Ele está querendo saber, aqui não é uma locução adverbial.
que não é uma locução adverbial, eu certamente. Para ser locução, tem que ter a formação de duas palavrinhas, tá vendo? Ó? Ou duas ou mais, no caso. Depois de amanhã, de novo, de verdade. Certamente é uma única palavra, tá? Então, não existe aqui locução adverbial, ok? Na 15, identifique a oração em que a palavra certo é um pronome definido. Eu lembro que numa das atividades que a gente fez nas videoaulas passadas, eu coloquei um exercício parecido com esse, lembra? Então, vamos lá. Você precisa identificar a oração em que a palavra certa é um pronome indefinido. Indefinido. Olha só. Não deixe o certo pelo errado. Certo rapaz te procurou. Quem é esse rapaz? Um certo rapaz. Não sei quem é. Escolheste o rapaz certo. Então, esse aqui eu sei quem é. Marque o conceito certo. Então, existe um conceito correto. Então, gente, óbvio, né? Letra B. É a única que deixa uma indefinição. Não diz, não deixa claro quem é a pessoa, tá? Então, questão 15 aí, letra B, ok? Muito bem, se você acertou. Vamos para 16. Você vai assinalar a alternativa que completa a oração acima. E aí, a gente está trabalhando o quê? Verbos, né? Se a gente está trabalhando verbos, precisamos prestar atenção na concordância verbal, tá? Então, olha só. Ora, faz meses que não, ou fazem meses que não. E aí, o verbo fazer? Ele é pessoal, ele é impessoal? Como é que vai ficar ele na oração? Vamos pensar? Na escola ocorre, né, ou ocorrem fatos como aquele que até agora nos perturbamos, nos perturbam, nos perturba. E aí, gente? O que vocês marcaram? Assinale a alternativa que completa corretamente, adequadamente. Então, olha só. O faz permanece no singular. Por quê? Porque ele indica tempo decorrido. Então, não precisa colocar ele no plural. Então, olha só. Faz meses, né? Faz meses. Faz meses o quê? O que acontece? Fatos está no plural. Então, o verbo ocorrer também fica no plural. Ó. Faz meses que não ocorrem na escola fatos. Não ocorrem fatos. Fatos, plural, verbo no plural, tá? Não ocorrem na escola fatos como aquele que até agora nos perturbam. Esse nós aqui é o plural, né? Então, está se referindo a muitas pessoas. Então, o verbo também no plural, tá? Repara aqui no lembretezinho que eu trouxe, ó. O verbo fazer no sentido temporal, indicando esse tempo decorrido, ele é flexionado na terceira pessoa do singular. Ou seja, você não precisa colocar ele no plural, tá? Faz meses é o correto, ok? Vamos para 17, já estamos terminando. Vamos lá. Você vai assinalar o item que há erro no emprego do pronome pessoal. Então, olha só. Estas deliciosas balas de mangarataia eu as trouxe para me levares ao Píndaro, tá? Sempre me presenteava livros, dizendo-me que era para eu adquirir o hábito da leitura. Recebidas as mangas, os meninos as repartiam irmãmente entre si. Os altruístas pensam menos em si e mais nos outros. E aí? O item em que há erro no emprego do pronome pessoal, vamos ver? Estas deliciosas balas de mangarataia, eu as trouxe para me levares ao Píndaro. Então, se você marcou aí a letra, deixa eu ver se eu trouxe algum. Não. Assinale o item que há erro, né, no emprego desse pronome pessoal, tá? Eu trouxe para levares, né, ao Píndaro. A B, sempre me presenteava livros, dizendo-me que era para eu adquirir o hábito da leitura. E a C, recebidas as mangas, os meninos as repartiam irmãmente entre si. E a D, os altruístas pensam menos em si e mais nos outros. Tá? As outras estão corretas. Essa aqui é que deveria ver o emprego de forma correta, ok? Na 18, em todas as alternativas há dois advérbios, exceto, olha só, ele permaneceu muito calado, amanhã não iremos ao cinema,
O menino ontem cantou desafinadamente, tranquilamente realizou-se hoje o jogo. Ele está dizendo que em cada uma delas tem 2 advérbios, mas tem uma aí que não tem, só tem um advérbio. Vamos então encontrá-los? Olha aqui. Amanhã não iremos ao cinema, amanhã e não, tá? O menino ontem cantou desafinadamente, então olha só, ontem e desafinadamente, né? Tranquilamente realizou-se hoje o jogo, então tranquilamente e hoje. Agora olha a letra A. Ele permaneceu muito calado, só tem um muito. Então aqui é a letra A, tá certo? Muito, indicando aí intensidade, tá? Vamos lá então. Na 19, você vai relacionar as colunas de acordo com a definição. Então você tem adjunto adverbial e adjunto adnominal. Olha aqui. É um termo que possui valor adjetivo e que especifica ou delimita o significado de um substantivo. Ah, fácil, né, gente? Como é que vai ficar essa? Isso aqui é o adjunto o quê? Adnominal, né? Então, número 1 aqui embaixo. Olha 2. É um termo que se associa ao verbo, a um adjetivo ou a outro advérbio. Então, aqui nós temos adjunto adverbial. Sendo assim, nós temos aí 2 e 1, tá? Questão 20. O pronome pessoal oblíquo ato, ele está bem colocado em um só dos períodos. Em qual dos períodos aí, gente? Isto me não diz respeito. Respondeu-me ele afetadamente. Segundo deliberou-se na sessão, espero que todos apresentem-se na hora conveniente. Me entenda, lhe não disse isto. O conselho que dão-nos os pais, levamo-los em conta mais tarde. E aí? O pronome pessoal oblíquo átono está bem colocado em um só dos períodos. Vamos ver? Repara aqui. Quando ele fala em período, gente, olha só. Você tem orações que compõem, né, os períodos, tá? E período geralmente inicia-se com letra maiúscula e termina com um ponto. Então aqui, ó, isto me não diz respeito é um período, tá vendo? E o resto aqui, respondeu-me ele afetadamente é outro período. Então, qual seria o correto dizer? Isto não me diz respeito, por quê? O não, essa palavrinha não, toda palavrinha com sentido negativo, ela atrai o pronome. Qual pronome? O me. Então, você não poderia dizer isto não diz-me respeito. Tá errado. O correto é isto não me diz respeito, tá? Porque o me, ele é um pronome que precisa estar antes do verbo, próximo da palavra negativa. Esse, no caso aí, o não, tá? O nome disso chama-se colocação pronominal. Lembra que eu expliquei? Então, no que respeita, né? Ou seja, o outro período diz, ó, respondeu-me, a colocação está correta, tá? Pelo fato de que a ênclise ela é usada quando o verbo inicia a oração. O que é ênclise, professora? Ênclise é a posição do pronome aí depois do verbo, tá? Próclise é antes do verbo, no caso aqui, ó, não me diz respeito, você tem uma próclise, tá? Ênclise é depois, ok? Isso aí eu acredito que mais pra frente você vai aprender esses nomezinhos, mas o importante agora é aprender a reconhecer esses pronomes oblíquos e a sua colocação, tá certo? Então, gente, então é isso, né? Fizemos aí a correção da lista de exercícios. Espero que você tenha acertado, porque quando a gente acerta, é sinal de que a gente está aprendendo, que a gente está entendendo a matéria, né? Mas se não acertou também não tem problema, porque é exercitando, é aprendendo com os erros que a gente realmente aprende, né? Então, refaça a sua lista de exercícios, faça as anotações, essas atenções que eu coloquei, essas informações aí importantes, anote isso no seu caderno, tá? Anota isso aí no seu caderno e continue seus estudos. Temos muita coisa ainda para ver até o final, tá bom, gente? Então, fica com Deus, tá? Eu vou encerrar por aqui a nossa aula e a gente se vê até uma próxima, tá bom? Tchau, tchau!